Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos começar com algumas divulgações. Lembrando, né, que nós estamos sempre divulgando aqui sobre a campanha da Rádio Rio de Janeiro. Eles estão com uma campanha para conseguir 800 novos colaboradores. Inclusive, eles têm também um aplicativo, tá? E eles pedem que nós nos associemos ao Clube da Fraternidade para que a gente possa ajudar a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, tá? Então, qualquer dúvida é só nos procurar na recepção, que a gente vai estar explicando como é que nós nos tornamos, né? Como se tornar colaborador da Rádio Rio de Janeiro. Com certeza que todos conhecem, é uma rádio espírita, né? É 1400 AM, com programações, palestras, músicas. Então, é uma rádio assim, muito bacana, interessante para a gente que gosta da doutrina, né? Que é adepto. Então, vale a pena, quem não conhece, conhecer. Lembrando novamente, né, os nossos estudos que estão acontecendo aqui nas quintas-feiras. A partir de 19 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E às 20 horas, o estudo da mediunidade, tá? Esse grupo da mediunidade é um grupo novo, nós começamos há pouco tempo. Então, se alguém tiver interesse, venham participar conosco, a gente estuda aqui em círculo, é muito bacana, a gente aprende bastante, nós estamos iniciando, tá bom? Nessa quinta-feira aqui nós estaremos aqui reunidos. Hoje nós temos aqui na casa nossa irmã Jane falando sobre o ministro sábio. No próximo dia 16, sábado, saúde mental e vitória da vida. Lembrando que o mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio, é o mês de valorização da saúde mental, né? Então, nós temos vários temas, inclusive na Rádio Rio de Janeiro, vários locais que eles estão abordando. É uma grande preocupação, né, assim, nessa época do ano, o mês de setembro, né, um mês que é destinado para a gente estar voltado para esses temas, para essas questões bem delicadas que estão, né, a gente vê aí pelos noticiários casos de suicídio, saúde mental. Então, eu acho que vale a pena a gente ter assim, um olhar mais atento para esses temas. Às vezes um vizinho nosso, um parente, está passando por uma situação, né, delicada nesse sentido, com pensamentos assim negativos, voltados, né, para essas questões. Então é bom a gente estar sempre atento a esse assunto aí. Nada melhor do que essa abordagem agora nesse mês. Então, nós teremos no sábado aqui o nosso irmão Gilberto Barbosa, é uma pessoa, né, um amigo de outra casa, não é aqui da nossa... Ele é de qual é a casa? De Magé. Ele vai estar aqui conosco no sábado, falando sobre saúde mental e vitória da vida. Olha que tema. Então, vamos participar no sábado agora, a partir de 9 horas. E na próxima terça-feira aqui, nossa irmã Eni, falando sobre o auxílio mútuo. Então, nós temos temas bem interessantes aqui que serão abordados agora no mês de setembro. Lembrando que o tema central do mês é Jesus no lar. Então, nós vamos fazer a leitura aqui da página. Ver se a gente consegue. A leitura a página de hoje é retirada do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 71, intitulada Aproveita. Aqui.
Não. Estou clicando, está indo avançando aí, é que não mexe. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira Epístola de João 4:20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente. O espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Graças a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para podermos refletir e aprender um pouco mais. Obrigada pela oportunidade do momento. Obrigada, Senhor, pelo conhecimento da doutrina espírita. Esta doutrina que nos consola, que nos esclarece, que vem de encontro aos nossos anseios diários. Ajuda-nos a nos fortalecer ao trabalho no bem. Que possamos estar sempre vigilantes, atentos aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Abençoa nossa irmã Jane, que estará aqui nesta noite conosco, trazendo o estudo. Que ela possa ser envolvida pela espiritualidade amiga. E que possamos estar bem atentos a cada palavra trazida até nós por ela.
Abençoe também nossos irmãos internautas que se encontram em seus lares, onde quer que estejam, e que estão acompanhando esta reunião também. Nossos irmãos, trabalhadores da casa, que estão também acompanhando, que eles possam estar recebendo vibrações de saúde ao seu corpo físico, Senhor. E assim, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, nós convidamos Johnny para estar aqui. Boa noite. Que seja mesmo uma excelente noite para cada um de nós. Sempre com Jesus em nossos lares, em nossos corações, como fala a campanha que a FEB faz há vários anos. É que Evangelho no lar é Jesus em nossos corações. Então, o tema central é desse livro, Jesus no lar. Muito recomendado para nossa leitura mesmo, diária, em família, e com mais uma oportunidade de revivermos as lições que Jesus trouxe diretamente aos seus discípulos, enquanto ele esteve encarnado na Terra. O cenário desse livro é sempre uma conversa de Jesus com seus discípulos. E sempre haviam questionamentos, sempre haviam dúvidas, como ainda há até hoje. Eu não gostaria de pedir pessoalmente a opinião de Jesus sobre as discussões, sobre as falas feitas no cotidiano. Foi assim que aconteceu naquela época. Então, o tema de hoje está no capítulo 15. E ali eu escrevi o livro Boa Nova, agora que eu estou lendo. Alguém já tinha percebido isso, gente? Boa Nova foi o livro anterior. O livro é Jesus no Lar. Agora que eu li, que é Boa Nova. Mas o capítulo é o 15 mesmo. E o tema é o ministro sábio. Nesse capítulo, sempre tem um deles que puxa a questão, né, que faz a pergunta. Dessa vez foi Mateus. Mateus conversava, falava sobre a missão dos que dirigem a massa popular e especificando os deveres dos administradores e as dificuldades dos servos. Então, ali nós já vemos duas camadas, né? A missão, o dever daquele que administra e também a missão, o dever daquele que serve. Nesse caso aqui, o que era destacado eram as dificuldades que os servos vinham passando justamente por uma má administração. Então, estão conversando sobre esse assunto. E, enquanto conversam, eles olham para Jesus, não perguntam, olham para Jesus já aguardando uma fala, porque eles já estavam habituados, né? Jesus estava por perto, às vezes a conversa era entre eles, mas Jesus estava ouvindo, não estava participando diretamente, mas estava ouvindo. E algumas vezes as perguntas eram feitas diretamente, dessa vez não. Eles estão conversando entre eles e olham para Jesus como aguardar dele uma resposta ou um comentário acerca daquele tema, que ainda hoje é muito polêmico. Então, antes de seguir aqui com a história de hoje, eu vou passar algumas orientações doutrinárias. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre o tema principal dessa história e o que tem também no Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito. Então, quando vamos falar daqueles que estão à frente da administração e dos que servem, nós podemos ir lá na questão 814 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria?
Porque alguns administrando no poder e outros apenas obedecendo, muitas vezes na miséria. Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Viu? Ali não fala se é a mais ou a menos, mas apenas diferentes formas de experimentar. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, Deus concede as provas, as experiências, mas que são escolhidas pelos próprios espíritos. Às vezes escolhida diretamente, já com consciência, outras vezes uma escolha meio inconsciente, mas que a lei de causa e efeito vai nos levando naquela direção ali, e chega um momento em que precisamos passar por certas provas para aprendermos certas lições. Então, há essa participação. E mais, apesar da escolha, muitas vezes ou frequentemente os espíritos sucumbem, ou seja, não vencem. 815, essa é a pergunta de prova mesmo. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Qual será mais terrível, mais difícil de ser atravessada? A da riqueza? Para quem ainda não teve nenhum contato com as respostas dos espíritos, claro que todo mundo quer ser rico, né? Se não todo mundo, boa parte do mundo. É só olhar na época, né, final de ano, quando acumulam alguns jogos aí, a gente vê que tem muita gente querendo muito ficar rico rapidamente. E, de preferência, sem muito esforço. A resposta é: são no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, na miséria é fácil culpar Deus, reclamar de tudo, não entender por que Deus agiu dessa ou daquela maneira comigo e não com o outro. Então, também há grande chance de nos perdermos aí nas queixas e lamentações. E na riqueza, vai nos colocar frente, né, a muitas situações que vão excitar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, o desejo do poder. Vamos estar a braço com isso quando estamos na experiência da riqueza. Mas ambas são bem difíceis de serem vencidas. Todos os excessos incitados aí pela riqueza. E só para a gente observar alguns personagens que vão surgir no texto contado por Jesus. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando fala sobre a verdadeira propriedade, tem esse trechinho ditado pelo Espírito Protetor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Acho que isso aí seria bom fazer uma placa, um cartaz, né? Apesar de muitas vezes até falarmos e pensarmos a esse respeito, na hora de agirmos, nós agimos como se as coisas materiais fossem aquelas eternas, sem as quais seria impossível a felicidade ou a própria vida. Mas são empréstimos divinos, tudo pertence a Deus. Então, em certa ocasião, um grupo está com o poder, com o dinheiro, com a riqueza, com a finalidade de administrar em favor de todos. E na página falava, aquele que diz, né, que ama a Deus, mas que não ama, não ajuda o seu irmão, é mentiroso. Então, tem toda essa relação de ação, de atitude. Ali também, na questão 918, Kardec comenta, ali um trechinho do comentário. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Então, ali é compreender o poder e a riqueza como depósitos, como empréstimos de Deus, para que a gente possa avançar aí na nossa encarnação, nas nossas experiências. E assim, claro que não por acaso, nesse final de semana, conversando com duas amigas que não conhecem a doutrina, nós falávamos justamente
sobre justiça e injustiça. E a gente conversando, eu tive que repetir várias vezes aquela frase que a gente ouve algumas vezes, que eu sempre falo que o Valdenir Cruz costuma falar, né? Que existe injustiça na Terra, mas que não existe injustiçados, né? Injustiças existem por conta ainda da nossa imperfeição. Nem sempre agimos com justiça. Mas aqueles que sofrem a injustiça, de alguma forma, têm necessidade de atravessar aquela experiência. Então, é meio intrincado e a gente precisa analisar essas posturas. Depósito. Então, para quê? Para usar para o bem. Quando vai falar sobre o homem de bem já age dessa maneira ali. Ele sabe que é um depósito que ele recebe de Deus e que a finalidade é uso não apenas para ele, mas para a melhoria de todos. E consegue agir assim. Então, quando nós já estivermos no patamar do homem de bem, também agiremos dessa forma, com consciência. Mas isso não impede que a cada dia a gente procure refletir dentro dos bens materiais que nós já temos, que Deus permitiu que nós tivéssemos, e analisássemos o uso que temos feito dele. E quando a gente fala assim, um bem material, podemos começar assim por nós mesmos. Podemos pensar no corpo físico, é um depósito, é um empréstimo, é um bem necessário para esse período de encarnação. A possibilidade de falar, a possibilidade de ouvir, todas as possibilidades que nós temos no dia a dia de recebermos e de doarmos de nós mesmos, de recebermos auxílio e de auxiliarmos também. Isso também é a oportunidade diária que nós temos e que são imprescindíveis aí para a nossa evolução. E aqui o Haroldo Dutra Dias, que numa das palestras comenta um pouco sobre esse tema. Ele fala, na verdade, todos os seres humanos têm responsabilidades perante o Criador Supremo de co-criar em um plano menor na obra que nos toca. Porquanto a seara é grande e poucos são os trabalhadores, pois há muitas ovelhas sem pastor. E o Mestre Jesus veio nos ensinar e exemplificar como ser co-criadores e trabalhadores na seara do Pai. Esse termo co-criador em plano menor, nós vamos encontrar mais sobre ele no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Ele fala, né, que todos nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Então, aquela ação, aquela atitude, aquela responsabilidade que a gente pode considerar que é pequenininha, que só os que detêm grande poder é que têm responsabilidade mesmo, para nós tem o mesmo peso. Às vezes é um cuidado que nós vamos ter em casa, em família, ali está a nossa missão como co-criador em plano menor. Então, o que a gente recebe como missão, como tarefa, mesmo que possa parecer insignificante aos nossos olhos, e também aos olhos de muitos, em essência é grandioso. Porque ali está a nossa missão, ali está o local onde nós devemos atuar. E, na verdade, ainda fala, o amor não aguarda desempenho. Olha, é só amar. Não aguardar desempenho a partir do outro, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você já é amado por Deus e ponto final. Olha que maravilha, ponto final. Nós já somos amados por Deus. Deus já nos ama a todos. Você sempre foi amado. E não há tolice, estupidez, maldade ou crueldade que você faça que seja capaz de diminuir 1 centímetro do amor que Deus tem por você. Você não precisa virar um anjo para ser amado, pois já é amado. O amor divino é fonte que jorra, porque Deus é amor da criação. Ele é perfeição e amor supremos e permanece nos amando, independentemente do nível de evolução em que estagiemos ou os equívocos que porventura estejamos cometendo. Então, Deus nos ama a todos, independente dos equívocos que estejamos cometendo, e não vai nos amar mais do que ama o nosso irmão, que está equivocado, quando nós acertamos.
Porque no nosso nível de imperfeição, né, ou de perfeição que já atingimos, nenhum de nós tem a verdade absoluta. Nós vamos ver depois aqui na história que Jesus conta que cada um tem uma parte da verdade. Cada um, na sua visão, se acha correto e verdadeiro e vai agir segundo o seu entendimento. Mas, independente de tudo isso, Deus nos ama a todos. Independente de qualquer coisa, somos amados por Deus, que é o próprio amor, né? Assim, para ser discípulo de Jesus, ninguém precisa ser anjo ou espírito puro. Basta ter vontade para seguir as pegadas do Mestre, tendo como roteiro de vida os seus ensinamentos e exemplos, no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Chegaremos à perfeição. Seremos, entre aspas, anjos perfeitos, mas não de uma hora para outra, mas não sem cometer equívocos, mas não sem passar pelas experiências necessárias. Então, esse movimento todo de evolução vai contar com a nossa vontade. Os Espíritos também nos respondem isso no Livro dos Espíritos. Falta-nos vontade, e às vezes uma vontade pequenininha, um esforço que não seria tão grande assim. Mas, se não houver vontade para nos esforçarmos, aí fica impossível. Mas como é da lei o progresso, esse impossível vai receber muitas aspas, porque por um período podemos até estacionar. Podemos ser rebeldes à lei divina, estacionar, não desejar progredir, não fazer nada em nosso favor, que significa trabalhar na seara de Jesus, trabalhar em favor do outro. Isso não é rótulo religioso, nem espaço delimitado, não. Aonde formos colocados, a tarefa é a mesma, nesse trabalho na seara de Jesus. Então, esse movimento de evolução vai contar também com muitos equívocos. E aí, já voltando aqui para o livro Jesus no Lar, fala que eles aguardavam que Jesus comentasse também aquele assunto. Jesus olha para ele sorridente, porque aqui Neio Lúcio descreve também a forma como Jesus conversa naquela época. Aqui ele diz que é sorridente. Vocês acham que Jesus deu uma resposta direta, respondeu assim, de forma direta, ou ele criou uma parábola, uma história, com diversos pontos, onde cada um, no seu nível, no seu momento, encontraria ali respostas para chegar ao que Jesus pensava sobre o assunto. Então, pelos sorrisinhos, a gente já sabe que não foi dessa forma, não foi direto. Não dá para esperar de Jesus assim, justamente por nos conhecer, porque cada um que vai escutar a história vai pensar para si pontos mais relevantes, pontos que naquele momento vão ser tocados. E algumas vezes a gente relê uma história, sei que já aconteceu com vocês, relê uma história e fala, gente, escreveram isso aqui depois que eu li a primeira vez. Não vi nada disso nessa história. Ou seja, nós já estamos diferentes, num momento diferente, uma visão também diferenciada. Então, essas histórias que Jesus, né, contou, que são atuais até hoje, eu vou falar infelizmente, né, que algumas a gente já deveria ter... Não, essa história já foi no passado. Mas, como nós não estamos todos no mesmo nível de aperfeiçoamento, em dado momento, um atinge aquela compreensão e pratica, no outro momento vai ser outro. E assim nós vamos caminhando juntos. A ideia é caminharmos juntos. Então, nessa história, vão aparecer esses personagens. O rei, que é aquele que nesse momento está com a prova da riqueza e do poder. Ele é o rei, por isso que eu coloquei ali sobre as provas da riqueza e da pobreza. O rei, preocupado com o seu reino. Está acontecendo algo no reino que deixa o rei preocupado. Vai aparecer um juiz que é hábil, que cria leis e documentos. Vai aparecer um doutrinador famoso que faz discursos veementes. Um sacerdote, não podia faltar, né? Se a gente for observar em todas essas histórias, vão aparecer essas personalidades que fazem parte da sociedade.
um sacerdote que amaldiçoou os elementos contrários ao rei, um médico que fez um diagnóstico de doença mental, um general célebre que iniciou uma guerra civil e um sábio que meditou, que foi pessoalmente observar as dificuldades do povo. Então, esses personagens vão aparecer aqui nessa parábola contada por Jesus. Se nós formos observar, cada um ali fez o que se esperava dele. São aquelas partes da verdade. Cada um vai agir segundo as suas convicções, e às vezes segundo os seus postos, segundo a posição que ocupa naquela época ali. Não é de se estranhar que um juiz crie leis, que um doutrinador famoso, que um tribuno faça discursos. Ninguém vai estranhar que um sacerdote, ali é amaldiçoado, mas que faça algo, aquele amaldiçoou, mas o que se espera de um sacerdote é que ele se atenha às questões espirituais. O médico faz um diagnóstico, um general vai usar as armas que conhece, até se chegar ao sábio, que vai ter diversas ações, diversas atitudes. Então, vamos ver o que é que estava deixando esse rei preocupado com o reino. Aí Jesus começa a descrever o quadro. Ele fala que existia um reino, que no meio desse reino apareceu um grande partido de adversários, várias famílias sendo contrárias à forma do rei reinar, do rei legislar, do rei governar ali aquele reinado. Não ficou apenas numa família contrária. As outras famílias começaram também a contestar as atitudes, os decretos que o rei fazia. E aí ele via que se formava um grande grupo de oposição às suas ações. Isso é que deixava o rei preocupado naquela época ali. Então, em breves semanas, rapidamente, toda a província, em desespero, se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Ou seja, ele não conseguia reinar porque a maioria ou grande parte dos seus súditos eram contrários às suas ideias, aos seus decretos. Então, ele, muito preocupado, convidou ali o primeiro personagem, que foi esse juiz. Mas não era um juiz qualquer, era um juiz com habilidade, era um hábil juiz, era um juiz experiente que sabia, fazer a tarefa dele. E ele fez o que sabia fazer, criou uma quantidade enorme de leis, escreveu várias leis, mas, apesar de virarem leis, a gente fala aqui no Brasil, tem lei que não cola, tem lei que não pega, não tem assim, essa lei não pegou. O que parece meio absurdo. Se é lei para ser cumprido. Aqui ele fala, não, e essa lei não vai pegar, não, essa lei não pegou. Era assim, o juiz criou várias leis, mas isso não fez com que mudasse o quadro. As famílias continuavam em oposição, continuavam dificultando o trabalho do rei. Não mudaram em nada a forma como eles viam aquele monarca. Então, o rei ficou desiludido com aquela primeira empreitada que ele teve, convidou o segundo personagem, foi um doutrinador, um tribuno, e ele era famoso, ele tinha uma boa oratória, tinha a fama de que tinha um poder de convencimento muito importante, muito interessante, por isso o rei o convidou para que falasse. E aí ele se desfez em palestras, falou lindamente. Algumas vezes parecia que falava só para si, falava lindamente, tentando convencer, tentando mudar o pensamento do povo, mas nada modificou aquela perturbação que ainda permanecia naquele reino. Mais uma vez, sentindo-se vencido, o rei convida o terceiro personagem ali, que é o sacerdote. O sacerdote chegou bastante austero, estava habituado a impor respeito, entre aspas, chegou bastante austero, observou o que acontecia, gostou de ter um prestígio naquele, porque virava o ministro ali, gostou daquele prestígio e achou por bem amaldiçoar, assim, de pronto, de imediato,
os elementos contrários ao rei. O que aconteceu? Piorou o problema. Já eram contrários, foram amaldiçoados, ficaram ainda mais rebeldes e aumentava ainda mais o número de pessoas que eram contrárias àquela forma de reinar ali. Só piorou o problema. E aí foi que ele resolveu convidar um médico. Aí o que o médico fez? Também gostou muito de ser ministro. Era um médico, tinha ali o seu público reduzido, mas quando ele se viu diante do reino todo, observou o quanto havia de crescimento ali, ele pensou, gostei desse espaço aqui, não quero perdê-lo. Então, qual foi a atitude dele? Todos que eram contrários ao rei foram diagnosticados como doentes mentais. Então, todos, né, se fosse contrário ao rei, não estava bem da sua saúde mental. Essa foi a atitude que ele fez, porque para não perder as honrarias, para não perder aquele ambiente do palácio com o qual ele se identificou muito, bem diferente dos consultórios, onde ele atendia menos pessoas. Então, ainda assim, os adversários, claro, ficaram ainda mais revoltados. E o clima, a ambiência naquele reinado só piorava. Porque imagina, você receber um diagnóstico assim, né, ser condenado dessa maneira. Então, tudo isso fez com que aqueles súditos indisciplinados, como eles chamavam, né, só piorassem, só investissem ainda mais na oposição ao rei. Ele fez isso e a revolta se tornou ainda mais premente. Claro, né? Piorou muito. O que o rei pensou? Não. Só colocando aí a força do exército. Vou precisar de um exército. Para conter os ânimos aí do reino, eu vou precisar de um general. Mas não poderia ser um general comum. Ele era um célebre general, habituado a tomar providências. E a primeira providência que ele tomou foi drástica. Instituiu ali a guerra, arregimentou aqueles militares que estavam sob o seu comando e começou uma guerra bem grande e rápido. Então, imaginemos todo esse povo, a revolta inicial, e depois todos os tratamentos que eles foram tendo um após o outro, só piorava todo o quadro desse reinado. Então, ali fala, estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido general, o general também morreu na guerra. Então, nesse momento, o rei já ficou sem saber para o que apelar. Mas ele era um rei preocupado, era um rei que estava querendo cumprir a sua missão ali. Aquele tinha responsabilidade diante daquele povo. Aí que ele chama o sábio. E a atitude do sábio já começa totalmente diversa. Todos os outros personagens receberam a ordem do rei e agiram imediatamente. Ele não. Primeira coisa que ele fez, meditou, pensou, analisou toda a situação e tudo que aquele povo vinha passando. Depois que ele meditou algum tempo, ele deu início a novas atividades. Ele não criou novas leis, não fez lá como juiz. Ele não pronunciou discursos, não foi para nenhuma tribuna. Ele não censurou os insurretos, aqueles que estavam insubordinados, não censurou. Ele não perdeu tempo em zombarias, porque falar que toda aquela população era doente mental era uma zombaria. E nem estimulou qualquer cultura de vingança. Como ele analisou tudo o que já tinha acontecido antes dele chegar, nenhuma daquelas atitudes ele levou adiante. Primeiro, porque não eram da sua índole como um sábio, e como um sábio, ele sabia que precisava conhecer o público com o qual ele estaria lidando. Então, o que ele fez aí? Ele dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhes as necessidades. Ele foi para o meio do povo. Ele foi até o povo, foi observar qual a necessidade que aquele povo tinha.
foi conhecer de perto a problemática. O que levava aquele povo a estar tão revoltado com aquele rei e com as decisões que o rei tomava. Aí ele foi ver de perto. Ele reparou que ali no meio do povo ele reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, pessoas sem teto, sem trabalho, sem instrução. Então, sem teto, sem trabalho, sem instrução. Era essa a condição dos súditos daquele rei. Então, por isso eles estavam revoltados. E ele teve ação, atitude. A partir do que ele percebeu, o que ele fez? Ergueu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Então, ele reconheceu que o povo também tinha preguiça. Alguns tinham preguiça, muitos eram ignorantes, mas a maioria não tinha o básico para viver, não tinha teto, não tinha trabalho suficiente, não tinha qualidade de vida. Como é que um povo assim poderia estar satisfeito e feliz e sem criar aquelas contendas todas que estavam criando? Então, quando ele não censura aqueles que estão revoltados contra o reinado, ele fez bem de não censurar, porque quando ele conhece o motivo daquela insatisfação toda. Ele vai ao centro do problema e procura compreender. E age. Ele age, ele cria, ele tem uma ação concreta. Então, pouco tempo depois, cessaram todas as discórdias do reino, todas as discórdias desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Então, Jesus termina nesse ponto aí, parte dessa história. Então, Mateus, que tinha dado aquele olhar para Jesus, fazendo entender que ele gostaria de ouvir a opinião dele, olhou para Jesus novamente, só que se deliciando com aquelas histórias, com aquelas atitudes. E também ficou encantado com as ideias de bondade, que era, aquele sábio, aquelas ideias acompanhavam, encontravam as ideias que Jesus também enunciara. Então, daqui a pouco eu vou ver como é que Jesus finaliza aqui, e sempre com um sorriso, aí que fala, olha, ele vai encerrar também com um sorriso. Ele abriu a contagem de história, a contação de história com um sorriso e vai encerrá-la também com um sorriso. Então, é muito atual essa parábola, essa história contada por Jesus? É atual. Olha ali, é só ticar as ações necessárias para que cesse a miséria, a falta de teto, para que cesse a fome, para que cesse o desemprego. Tem ali, ações. E que estão, boa parte delas, nas mãos daqueles que nesse momento detêm o poder. E nós precisamos também, a maioria que não detém o poder, aquele poder respondendo por grandes populações, cidades, países, que não detêm, precisam também fazer a sua parte, porque o sábio também detecta alguns preguiçosos. Alguns preguiçosos, alguns ignorantes, mas não todos. A maioria não tinha mesmo o básico e estava, com razão, revoltados com toda aquela situação. Então, o assunto é delicado e é atual. A responsabilidade que os governantes têm para com os governados. E aqueles que recebem, nesse momento, o poder, é porque são espíritos que têm condição de exercerem esse poder, porque ninguém encarna para fracassar. Não tem fardos mais pesados do que os ombros suportam. Então, o que nós recebemos como fardos, nós temos condição de vencer, não com facilidade, mas com esforço e com boa vontade. De levarmos a bom termo as nossas missões, por mais simples que possam parecer aos olhos do outro,
para quem está na missão, na problemática, sabe que é bem complicado, sabe que é desafiador. Então, quando sabe, primeiro medita e depois vai conhecer de perto a problemática, para que depois ele pudesse tomar as atitudes mais coerentes. E não poucas vezes nós ouvimos e também participamos de orações, de preces em favor dos governantes. Esses que estão governando precisam de muito apoio também de nossa parte, com as nossas preces, as nossas orações, o nosso serviço cotidiano, agirmos na nossa atividade cotidiana também com retidão, também com uma certeza de que é útil, de que é necessário. Então, Jesus, ao trazer essa parábola, vem falando desse poder que é temporal, que tem, né, um início, tem fim, e que passa, vem passando e vai passar por diversas mãos, para que cada um tenha essa experiência de governar. Nem que seja, né, isso aí todos têm, né? Governar a própria vida. Quantas vidas desgovernadas aí? Tem uma página de Emmanuel que eu gosto muito, que se chama Administração, onde ele vai comentar aquele versículo que fala: dá conta da tua administração. Conduta espírita, dá conta de tua administração. Então, o que está em minhas mãos administrar agora? Todos nós temos uma missão, uma administração aí. O que a gente precisa administrar? O que em mim, o que na minha missão aqui está fugindo aí ao controle da minha administração? Porque isso não pode. Cada um precisa responder por si e pelos valores, pelos bens que recebeu para administrar. Eu falo, como é a minha fala? Eu varro uma casa, como é que eu estou varrendo essa casa? Estou varrendo para ficar limpa ou estou jogando a sujeira embaixo do tapete? Sou eu que sou responsável por cuidar da casa, da família? Como é que está essa casa? Como é que está a organização dessa casa que está sob a minha responsabilidade? Tudo isso é administração. Como é que eu administro os meus pensamentos para que aquelas aves assim de rapina não façam ninho? Como é que eu estou administrando o meu pensamento? Isso também é administração, isso também é missão, administrar o próprio pensamento. Como é que eu estou administrando a minha saúde? A saúde mental, esse mês, né, de Setembro Amarelo. Como é que está a saúde mental? Nós temos visto aí que a doença do século agora está tomando proporções ainda maiores por conta da divulgação. Não que antes não existisse, mas hoje a gente sabe, né? Assim, esse final de semana mesmo, aquele cantor famoso, né, saindo, encerrando os shows, porque está tendo muitas crises de ansiedade e precisa parar. Né? Muita pressão, muita pressão. Então, vamos ver como Jesus termina a história. Esse trechinho eu li, olha. A ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados, porque estavam doentes também. E aí Jesus conclui: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, foi isso que o sábio fez. Ele teve uma atitude positiva, ele foi onde estava a problemática e teve uma atitude positiva. Então, é dessa forma que Jesus encerra a fala. Não sei porque voltou a página agora, mas já encerrei mesmo ali, Antônio. Então, ação positiva, atitude no bem, ação positiva. Não vamos pensar, né? Se quer terminar com a treva, acende uma luz. Não vai perseguir a treva, acende uma luz. Né? Quer ser elemento que vai apaziguar? Não aumente a discórdia, não ateie fogo, não alimente ódios.
Ame, porque Jesus e Deus já nos amam incondicionalmente. Então, copiemos a atitude que o sábio teve nas nossas missões diárias. Nós agradecemos a nossa irmã Jane por estar aqui conosco, por nos trazer a mensagem da noite, realmente bem reflexiva, né? Quantos pontos, quantas coisas a gente pode refletir e estar mais atento, né? Atentos para a mensagem dessa noite. Então, nós agradecemos a presença aqui de todos vocês, que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança, levando essas vibrações que nos envolvem nesse instante. Então vamos novamente fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecendo mais uma vez, Senhor, a oportunidade desta noite, agradecendo pela sua luz que nos envolve nesse instante, por esta paz que chega até nós, que possamos levá-la, Senhor, para os nossos lares, para o conforto do nosso lar, para os nossos familiares, agradecendo sempre, com os pensamentos envolvidos no bem. Te pedimos, Senhor, como a nossa irmã mesmo disse, pelos nossos governantes, que eles tenham em mente a responsabilidade que lhes foi confiada, a responsabilidade de olhar o próximo, que eles façam jus à confiança que nós depositamos a eles. Obrigada, Senhor, pelo nosso planeta. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada por tudo, Senhor, que nos é concedido, pelo nosso corpo físico, nossa saúde mental, e que possamos fazer jus a tudo que aqui recebemos. Te pedimos pelo momento do passe, que possamos estar envolvidos em tuas vibrações de amor, de saúde, física e espiritual. Abençoe mais uma vez, Senhor, segundo as nossas narrativas, as nossas rogações, os nossos irmãos que se encontram em seus lares, que estão acompanhando, Senhor, o estudo da noite, esta prece, que possam também estar sendo envolvidos pela sua luz, pelo seu amor. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e em segurança, melhor do que aqui chegamos. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.